Você já parou para pensar onde você está? Não fisicamente, mas no seu interior, emocionalmente. Às vezes, estamos em lugares, situações e relações que não nos alimentam, não nos respeitam, e ainda assim, persistimos. Isso acontece porque, muitas vezes, nos esquecemos de que temos o poder de escolher onde colocar nossa energia. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar a forma como reagimos e, mais importante, o que decidimos permitir em nossa vida. Deixar para trás o que não faz sentido é uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer por si mesmo. Não estamos falando de desistir, mas de entender que há momentos em que insistir em algo que não é recíproco só vai fazer com que nos afastemos ainda mais da nossa paz interior. O estoicismo não nos ensina a lutar contra as correntes do destino, mas a escolher o que fazer com elas. Quando alguém se afasta, ou não demonstra a mínima intenção de dar valor à sua presença, você não precisa continuar tentando. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas de se respeitar o suficiente para perceber que o que é bom para você não precisa ser forçado. A vida não é sobre acumular migalhas emocionais ou aceitar aquilo que os outros nos oferecem, só porque acreditamos que é tudo o que merecemos. O estoicismo nos leva a refletir sobre o que realmente precisamos para crescer e viver de forma plena. Se você se contenta com o pouco que alguém lhe dá, com a atenção superficial, está abrindo mão do que realmente importa, a sua autoestima, o seu valor. Cada migalha emocional que você aceita, mesmo sem perceber, vai corroendo um pouco mais de quem você é, até que você se veja num lugar onde a energia e a paz estão sendo drenadas. Mas a boa notícia é que você tem controle. Você pode escolher onde estar e com quem. Escolher se afastar do que não é saudável e buscar o que realmente faz sentido para o seu bem-estar. Isso não significa se isolar ou viver distante dos outros, mas sim criar um espaço onde você não se permita mais ser sugado por aquilo que não te acrescenta. O estoicismo é uma filosofia de autocontrole, mas também de autocuidado. Ele nos ensina que é mais importante priorizar o que é essencial, o que vai nos ajudar a ser quem realmente somos, ao invés de gastar energia com o que nos retira desse caminho. Deixar ir aquilo que não faz mais parte da sua jornada é um ato de força. Você não é fraco por se afastar de situações, pessoas ou padrões de comportamento que não te agregam. Muito pelo contrário. Você está assumindo o controle sobre sua vida, dizendo não ao que não está no seu controle e sim ao que realmente importa. Não se trata de ser insensível, mas de aprender a ser inteligente emocionalmente, para não se perder nas demandas dos outros. A cada escolha que você faz, você está decidindo onde se coloca. E isso tem um impacto profundo na sua vida. A paz que você busca vem das escolhas conscientes, de onde você investe seu tempo, energia e sentimentos. Quando você aprende a se afastar do que não faz sentido, abre espaço para o que realmente vale a pena, para o que pode te ajudar a crescer e ser quem você nasceu para ser. E por fim, lembre-se, a sua presença tem um valor imenso. Não a desperdice com quem não a merece. Não se envolva com o que não está em sintonia com o seu eu mais profundo, porque a vida não é sobre agradar os outros ou se submeter às expectativas alheias. A vida é sobre viver em alinhamento com o que você realmente é. Isso é o que nos ensina o estoicismo. Ser donos do nosso próprio caminho, respeitar nossos limites e, acima de tudo, entender que estamos onde escolhemos estar. Vamos seguir então. A ideia aqui é aprofundar ainda mais no impacto que nossas escolhas podem ter em nossa vida emocional e no poder que temos sobre o nosso destino, de acordo com a filosofia estoica. Muitas vezes, nos vemos enredados em relações e situações que nos sugam, que parecem ser um fardo constante. É como se, a cada dia, você estivesse carregando um peso extra,
algo que você não escolheu, mas que sentiu que precisava suportar. Isso acontece porque, ao longo da vida, muitas vezes nos acostumamos a aceitar o que é imposto a nós, seja por fatores externos ou pelas nossas próprias inseguranças. A questão é: o quanto dessa carga você realmente precisa carregar? O quanto você está se permitindo carregar por simplesmente não se sentir capaz de deixar ir? É aqui que entra o ensinamento do estoicismo sobre a liberdade interna. O estoico não é aquele que foge da dor ou do desconforto, mas o que entende que, diante de tudo o que é incontrolável, a única coisa que ele pode mudar é a sua reação. A dor vai vir, as dificuldades vão surgir, mas como você lida com elas? Você se agarra ao que te faz sofrer por uma ideia errada de lealdade, de amor ou de compromisso? Ou você se permite ser livre, sabendo que, ao se afastar do que não te faz bem, está escolhendo uma vida de paz interior e equilíbrio? Você já reparou como as coisas que nos fazem mal muitas vezes vêm disfarçadas de algo atraente? Pode ser uma relação que parece promissora, mas que na realidade está te drenando. Pode ser um ambiente de trabalho onde você não é valorizado, mas sente que precisa ficar, por medo de não conseguir algo melhor. São esses os tipos de dilemas que o estoicismo nos ajuda a resolver. O filósofo estoico não age de maneira impulsiva, mas de forma sábia e racional, sempre ponderando o que é melhor para sua paz e tranquilidade mental. Isso inclui saber quando é hora de partir, de se afastar do que não é saudável, de deixar ir. Você não precisa se provar para ninguém. O reconhecimento externo não define o seu valor. O que você precisa entender, e isso é uma das maiores lições do estoicismo, é que você já é completo, já é suficiente. O problema muitas vezes está em buscar validação de fora, em ficar se colocando em situações que não merecem a sua presença, porque você acredita que precisa disso para ser aceito ou para se sentir importante. Mas e se o segredo não estivesse nas coisas externas? E se o verdadeiro poder estivesse em olhar para dentro e entender que você é valioso exatamente do jeito que é, sem precisar de migalhas de validação? O que você faz, onde você se coloca e como você lida com o que acontece ao seu redor refletem sua compreensão sobre o seu valor. Cada vez que você se permite permanecer em uma situação que te desgasta, está dizendo ao universo que você aceita ser tratado da maneira como te tratam, que você não se importa em ser desvalorizado, que está tudo bem em não ser tratado com a mesma atenção, respeito e amor que você merece. Por isso, o desapego que tanto falamos é libertador. Desapegar não significa se distanciar fisicamente ou emocionalmente de tudo, mas sim aprender a não dar mais poder a coisas e pessoas que não agregam valor à sua vida. Você começa a perceber que, ao não se submeter mais ao que não te serve, ao não permitir que sua energia seja drenada, você está conquistando uma paz que muitas vezes nem sabia que era possível alcançar. As relações não precisam ser uma luta. O amor não precisa ser uma guerra. Você não precisa se sacrificar em nome de algo que não é recíproco. Não há força maior do que a coragem de se colocar em primeiro lugar, de entender que para crescer e evoluir, você precisa deixar ir o que te impede de ser quem você é, de verdade. Isso é um dos pilares do estoicismo: viver com sabedoria, com discernimento, sem se perder nas expectativas dos outros, sem se deixar levar pela maré. Você está onde decide estar, não onde os outros te colocam, não onde as circunstâncias da vida te empurram, mas sim onde você escolhe se colocar. Você tem o poder de moldar sua vida, de se colocar em situações que te tragam paz, que te respeitem e que te permitam crescer. E tudo isso começa com uma simples, mas profunda reflexão. Você está onde quer estar? Ou está se deixando levar por uma corrente que não é a sua? A grande transformação que o estoicismo oferece é justamente a capacidade de perceber que tudo o que você precisa já está dentro de você.
Não há necessidade de buscar fora aquilo que você pode encontrar em si mesmo. A verdadeira liberdade vem quando você começa a fazer escolhas conscientes sobre onde você coloca sua energia e, mais importante ainda, onde você decide não colocar. Quando começamos a entender o poder das nossas escolhas, a vida adquire uma nova perspectiva. Não é mais sobre esperar que as circunstâncias mudem ou que as pessoas ao nosso redor ajam da forma como desejamos. Em vez disso, passamos a perceber que o que realmente importa é como nós lidamos com essas circunstâncias, como decidimos reagir aos estímulos externos. O estoicismo, de forma profunda, nos ensina que as respostas aos desafios da vida estão dentro de nós. É fácil cair na tentação de achar que precisamos resolver tudo à nossa volta, que nossa felicidade depende das ações dos outros ou do contexto externo. Mas a verdade é que isso não poderia estar mais distante da realidade. Quando dependemos de fatores externos para sentir que nossa vida tem sentido, estamos abrindo mão do nosso poder. O estoico, por sua vez, se coloca em uma posição de soberania sobre seus próprios sentimentos, pensamentos e ações. Ele sabe que, mesmo que não controle o que acontece no mundo, pode controlar sua resposta a ele. Imagine por um momento a liberdade que vem com essa compreensão. Se o que realmente importa é como você lida com o que acontece ao seu redor, então você tem o poder de criar sua própria realidade emocional. Se alguém te desrespeita ou não reconhece o seu valor, você não precisa absorver isso como um reflexo do que você é. O que os outros fazem ou deixam de fazer não altera quem você é de verdade. Seu valor é intrínseco, e ao perceber isso, você começa a se libertar de uma grande parte da ansiedade e da frustração que às vezes carregamos. O grande desafio está em não deixar que essas situações, essas relações ou até mesmo o caos externo influenciem a forma como vemos a nós mesmos. Quando alguém nos despreza ou não valoriza nossa presença, a tendência é pensar que talvez não sejamos bons o suficiente, que algo está errado conosco. Mas o estoicismo nos ensina justamente a reverter esse pensamento. Ele nos ensina a focar no que podemos controlar: a nossa autoestima, a nossa resposta e a nossa escolha em seguir em frente ou não. E o mais importante, ao seguir em frente, devemos fazer isso com um sentido profundo de autovalorização, não esperando pela validação do outro, mas reconhecendo que a única validação que realmente importa é a nossa própria. É sobre aprender a confiar em si mesmo, saber que a sua paz não depende das atitudes dos outros, que sua felicidade não está vinculada ao comportamento alheio. Essa independência emocional, tão valorizada pelos estoicos, é talvez uma das chaves mais poderosas para a liberdade verdadeira. Porque no final das contas, quando você se coloca no centro da sua própria vida, você descobre que, independentemente das circunstâncias externas, você é capaz de criar um espaço interno de equilíbrio e harmonia. Essa força de decidir onde se colocar, onde investir sua energia e onde colocar os seus limites, é o que permite que você mantenha sua integridade, sua paz. Quando alguém se afasta, você entende que isso é uma oportunidade para se reconectar com você mesmo. Quando algo não dá certo, você aprende a ver como uma lição, não como um fracasso. Quando as portas se fecham, você encontra força para abrir outras, sabendo que o que importa é o que você faz com o que tem, não o que os outros fazem com você. Cada um de nós tem um limite, e aprender a respeitar esses limites é uma forma de autovalorizar-se. Não se trata de ser inflexível ou de se isolar do mundo, mas sim de ser sábio o suficiente para perceber quando algo ou alguém não está mais em sintonia com a sua jornada. Isso é algo que o estoicismo nos convida a praticar com frequência, discernir o que nos nutre do que nos drena, e fazer as escolhas que nos permitem seguir em direção à nossa verdadeira essência. Isso exige coragem. Coragem de deixar ir o que não serve mais. Coragem de se afastar daquilo que não faz bem. Mas é uma coragem que vem de dentro,
que nasce do autoconhecimento. Quando você se conhece verdadeiramente, quando entende seus limites, seus desejos e sua própria capacidade de crescer e evoluir, você para de aceitar migalhas e começa a viver uma vida mais autêntica. Uma vida que, embora cheia de desafios, se torna mais leve e mais alinhada com o seu propósito. É essencial entender que a vida não é sobre correr atrás de algo que está sempre se distanciando. Não é sobre investir tempo e energia em lugares e pessoas que não estão dispostos a fazer o mesmo por você. A verdadeira liberdade vem de se colocar no controle da sua própria vida, das suas escolhas, da sua paz interior. E isso, mais do que nunca, é algo que podemos aprender com a filosofia estoica. O caminho do estoicismo não é sobre ignorar o mundo ao redor, mas sim sobre não ser dominado por ele. É sobre se colocar no controle da sua reação. Entender que a vida será cheia de altos e baixos, mas que a sua reação a esses momentos é o que realmente vai determinar seu bem-estar. Não importa o que os outros façam, nem o que as circunstâncias apresentem. O que importa é o que você faz consigo mesmo. Onde você escolhe estar, o que você escolhe priorizar, o que você escolhe aceitar ou deixar ir. O poder de escolher é a maior liberdade que você pode ter. E, ao aprender a escolher sabiamente, você começa a perceber que o verdadeiro caminho para uma vida plena e equilibrada está dentro de você, em suas escolhas, no seu modo de reagir, de se posicionar. Porque a vida é, sim, sobre onde você decide se colocar. Chegamos ao ponto central, onde você é chamado a refletir profundamente. Onde você está, de fato, e onde você tem se colocado. A vida não vai esperar que você encontre o momento perfeito para agir. Não vai esperar que as circunstâncias se alinhem para que você faça as mudanças necessárias. A única coisa que realmente importa é o que você faz com o que tem agora. Eu quero que você pense, por um momento, sobre tudo o que você tem tolerado em sua vida. As pessoas que não te valorizam, os compromissos que não te fazem bem, as situações que drenam sua energia sem trazer nada em troca. Será que, por medo de perder algo ou por não se sentir digno o suficiente, você tem aceitado migalhas? Você está realmente onde deseja estar? Ou tem se acomodado, talvez por conveniência ou por uma falsa ideia de lealdade a algo ou alguém que não respeita o seu valor? O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem quando somos capazes de olhar para o que nos rodeia e, com clareza, decidir o que devemos deixar ir. Não é sobre ser insensível, mas sobre ser sábio. O poder está em reconhecer que você não precisa mais se sacrificar, não precisa mais se contentar com o que não te agrega, com o que não te respeita. Você tem o poder de se afastar, de se recolher para o seu centro e fazer escolhas que realmente sirvam ao seu propósito. Eu sei que é difícil. Sei que a decisão de se afastar, de mudar, de priorizar a si mesmo, pode parecer assustadora. Mas é justamente nesse medo que reside a liberdade. Quando você é capaz de fazer as escolhas difíceis, quando você é capaz de dizer não ao que não te serve, você está se reconectando com a sua verdadeira força. E é nessa força que você vai encontrar a paz que talvez esteja buscando há tanto tempo. Então, eu quero te deixar com uma pergunta, algo para refletir. Até quando você vai continuar se colocando em lugares e situações que não te respeitam? Até quando você vai aceitar ser tratado como uma opção e não como uma prioridade? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. O que te impede de mudar? O que você sente que precisa deixar ir para finalmente viver de acordo com o seu verdadeiro valor? Deixe nos comentários, porque, às vezes, a mudança começa justamente quando começamos a questionar o que sempre consideramos normal.